Lá está começando mais um programa Crescendo em Cristo, aqui pela Rádio CTT, a rádio que é uma boa companhia para você. Eu sou o comunicador Clairton Santos, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, em Vista Alegre do Abunã, Rondônia, e é um prazer ter você como ouvinte da nossa rádio. No episódio de hoje, iremos estudar o Evangelho de Lucas, capítulo 11, onde eu faço destaque sobre a nossa relação com o nosso próximo e a relação com Deus. Muito bem. Iniciamos com a leitura da oração do Pai Nosso, onde diz assim que, de certa forma, estava Jesus orando em certo lugar e, quando terminou, os discípulos lhe pediram: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então, Jesus passou a ensiná-los a oração do Pai Nosso. Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos hoje, de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixes cair em tentação. Aqui a oração do Pai Nosso se encontra de forma abreviada ou mais curta, pois o Evangelho de Lucas, tanto como Mateus, contam esse fato onde Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. E lá em Mateus nós vamos ver ele um pouquinho maior. E aí segue com a leitura da parábola do amigo inoportuno, o importuno. Disse-lhes ainda Jesus: Qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, dizer-lhe: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me e eu não tenho o que lhe oferecer. E o outro lhe responde lá de dentro, dizendo: Não me importunes, a porta já está fechada, os meus filhos estão comigo, já estão dormindo, e não posso levantar para te atender. Digo-vos que, Jesus então responde, digo-vos que se este lá de dentro não se levantar para dar por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Esta parábola está logo após a oração do Pai Nosso, nos dando ênfase da necessidade da nossa oração ser insistente e ao mesmo tempo confiante. Assim como esse que está lá dentro não abrirá a porta, se não abrir pela amizade, e na verdade nem deveria ser, porque seria para atender um amigo do seu amigo, fará isso pela tanta insistência. Claro que Deus não se sente importunado, né, incomodado com a nossa insistência, mas mostra que a oração, Deus atende não pelo nosso merecimento, mas sim pela nossa convicção que Ele há de nos atender. Jesus incita a orar, insiste na necessidade de orarmos. Por isto vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Veja, esse versículo é muito conhecido, né? E mostra a necessidade de a gente pedir e continuar insistindo e buscando, né? Não só orar e esperar que Deus faça o milagre, mas assim nós também tomarmos essa atitude, tomarmos todas as providências para que a oração seja atendida. Ou seja, se preparar também para receber. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar um peixe uma cobra, ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então, a oração do Pai Nosso, Jesus dá certeza de Deus nos atender, porque assim como o pai não nega ao seu filho, mesmo o pai sendo mau, né, humano, quanto mais Deus, que é o Pai Celestial, Pai de todos. A cura de um endemoniado mudo, a blasfêmia dos fariseus e Jesus se defendendo diante das acusações. De certa forma, estava Jesus expelindo um demônio que era mudo. E aconteceu que, ao sair o demônio, o mudo passou a falar, e as multidões se admiravam. Mas alguns dentre eles diziam: ora, ele expele os demônios pelo poder de Beelzebul, o maioral dos demônios. E outros, tentando-o, pediam dele um sinal do céu. E sabendo ele o que lhes passava pelo Espírito, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e a casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Isto porque dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebul.
E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por que os expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Até aqui no Evangelho, nós podemos fazer ainda uma abordagem desses textos e ver o que ele quer nos trazer como um todo. Primeiramente, fala da oração do Pai Nosso, depois fala da parábola do amigo inoportuno, da insistência e de receber todo aquele que pede. E aqui, por último, ainda Jesus fala sobre um endemoniado, um espírito imundo, um espírito mudo, e quando ele sai dele, as pessoas ficam blasfemando contra Jesus, dizendo que ele o fez com o poder de Beelzebul, do diabo, de Satanás. Então Jesus fala que o reino dividido entre si, ele não pode persistir, e por fim ainda fala que quem com ele não ajunta, espalha. Quem não é com ele, é contra ele. Quem não é comigo, é contra mim. Isso se aplica muito bem na questão da oração. Se você pede algo, mas a sua atitude, seu comportamento é contrário do que você pediu, você está indo contra Deus, você está indo contra você mesmo, e esta oração não pode persistir. Veja, se você pede algo a Deus, mas as suas atitudes, seu comportamento não é apto para receber aquilo que você pediu, porque cada um recebe o que merece, vamos dizer assim, você faz por merecer, no sentido de buscar o merecimento de Deus, procurar melhorar a cada dia, se esforçar para que essa oração seja atendida através de você, a força que Deus te dá, não pode resistir, né? E você está indo contra a sua própria religiosidade. Quer ver um exemplo? Se você faz uma plantação e quando a plantação está pronta para a colheita e você não se preparou para receber essa colheita, você não preparou seus armazéns, o seu celeiro para receber esse alimento e guardá-lo e preservá-lo, você vai ter prejuízo, né? Por isso a oração, quando se faz uma oração, você também deve se preparar para, tendo a certeza que irá receber, se preparar espiritualmente para assim receber. E esse se preparar significa hoje, no dia a dia. E isso se vai muito mais em relação a Deus, mas sim em relação com o seu próximo, o ambiente, a situação consigo mesmo, não é mesmo? E por isso ainda faz essa advertência, versículo 24 adiante. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso e não o achando diz, voltarei para a minha casa de onde saí, e tendo voltado, encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Veja, é exatamente isso que nós estamos vendo. O espírito imundo sai do homem. A casa fica vazia, mas se esse homem aqui não encheu a casa de novos móveis, ou como se fossem móveis, né? não ocupou a casa com coisas novas, coisas bonitas, esse espírito acaba voltando porque a casa se tornou vazia, ou seja, a pessoa não fez o seu trabalho, né? A sua obrigação de agora aproveitar a nova vida e reformulá-la. Seguindo a partir do versículo 27. Ora, aconteceu que ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe, bem-aventurada aquela que te gerou e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu, antes bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Ou seja, no sentido, ainda falando sobre a oração, né, para Deus não há acepção de pessoas, não há pessoas privilegiadas pelo fato de dar à luz a Jesus, ou o fato de estar perto dele. Felizes são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e aguardam, porque é ali que Deus se faz tão presente, porque ele se faz parte de cada um de nós, em nossas atitudes, em nosso comportamento,
em nossa oração. Ali é o Espírito de Deus presente. Então, felizes somos todos nós quando podemos fazer da oração algo prático e vivido no dia a dia que compete a cada um de nós. Deus não pode fazer milagres se nós estivermos agindo contra Ele. Né? Quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Então, veja que até aí vai a nossa responsabilidade. Agora, o sinal de Jonas. Como se afluísse as multidões, ou seja, a multidão aglomerou-se com Jesus, passou Jesus a dizer: esta é a geração perversa. Pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão de Jonas. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui quem está maior do que o próprio Jonas. Jesus faz aqui duas comparações. Primeiramente, Jonas, que aquele profeta de Deus que foi chamado para pregar aos ninivitas, pessoas muito más, rudes, perversas, e Jonas, achando que eles não o mereciam e não quis, ele fugiu, mas Deus o fez voltar, né, através da barriga de um peixe, né, e ali vomitou na terra, na areia, e ele teve que então cumprir a promessa, a promessa de Deus, né, de ter misericórdia com todas as pessoas. E a rainha do sul, né, que foi visitar Salomão e conhecer e tirar provas com seus próprios olhos se era verdade toda aquela sabedoria de Salomão e toda a sua riqueza e honra, e ficou encantada, e com certeza, voltando para o seu país, relatou isto ao seu povo, e todo o povo se converteu, e com certeza terá misericórdia de Deus na eternidade. Agora o povo de Israel, a quem esteve com eles o próprio Jesus encarnado, que é maior do que o próprio Jonas, maior que o Salomão, esse povo ainda assim pede um sinal. Um sinal realmente é aquilo que Deus não pode dar para nós. Fazer milagres onde nós não nos esforçamos e fazemos a nossa parte. Né? Dar pouco caso para o amor de Deus, a sua misericórdia. Não compreendê-lo, isso em sua vida. Isto é o maior de todas as coisas. A parábola da candeia. Ninguém, depois de acender uma candeia, um lampião, a põe em lugar escondido, nem debaixo do alqueire, da mesa, do cesto, mas no veladouro, a fim de que os que entram vejam a luz, ou seja, no alto. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo estará luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente como a candeia quando te ilumina em plena luz. Claro que ninguém acende uma luz para colocar debaixo de uma mesa. Todos querem colocar no alto para, quanto melhor, iluminar o ambiente. Assim também devem ser as nossas atitudes, elas devem ser vistas por todos, né? E a atitude começa a partir de como nós enxergamos as coisas, né? Como nós vemos. Os olhos são a luz do corpo, ou como nós costumamos dizer, os olhos são espelhos da alma, janelas da alma. Por meio dele, nós vemos o mundo. Como é que você vê o seu mundo? Né? Com ódio, com rancor, com tristeza, com desprezo, né? Com racismo, preconceito. Veja, o que você vê, você acaba reproduzindo através das suas atitudes. Se você passa a olhar o mundo com amor, com misericórdia, com compaixão, será refletido também isso em suas atitudes, né? Claro que os olhos aqui simbolizam, na verdade, o nosso coração, os nossos pensamentos, né? O que você sente, o que você passa a sentir diante de todas as circunstâncias, situações e pessoas, você acaba refletindo isso. As pessoas veem, não tem como esconder isso. E nós temos que nos dar conta desse fato. E agora, por último, nós temos então, versículo 37, Jesus passa a advertir os fariseus.
Ao falar Jesus estas palavras, um fariseu o convidou para ir comer com ele, e então, entrando, tomou lugar à mesa. O fariseu, porém, admirou-se ao ver que Jesus não se lavava primeiro, antes de comer. O Senhor, porém, lhe disse: Vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina, o roubo e perversidade, maldade. Insensatos! Quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Antes dai esmola do que tiverdes, e tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Deveis, porém, fazer estas coisas sem desfazer daquelas outras. Ai de vós, fariseus, porque gostais da primeira cadeira nas sinagogas e das saudações nas praças. Ai de vós, que sois como as sepulturas invisíveis, sobre as quais os homens passam sem o saber. Veja, essa palavra é muito pesada de Jesus. Em primeiro lugar, Jesus aceita o convite de ir jantar ou almoçar na casa de um fariseu. E lá ele é questionado pelo ritual de não lavar as mãos. Claro que não é simplesmente por higiene que os fariseus guardam essa tradição, mas sim pela aparência das suas tradições de santidade, né? De se purificar. Estava limpo o fato de lavar as mãos, quando na verdade o que há no coração em que torna um homem impuro, né? E isso que nós temos que cuidar para limpar constantemente. Não adianta nada guardar rituais como o dízimo de todas as coisas, até das coisas mais simples, como as hortaliças, a hortelã, né? E, no entanto, desprezar a justiça e o amor de Deus. Esta justiça, ela parte a intenção do nosso coração, né? E do nosso amor para com todas as coisas, né? Onde Deus está presente. Por isso diz, ai de vós, né? Que buscam, na verdade, só os seus próprios interesses, né? Eu gosto de ser vistos e, no entanto, são como sepulturas invisíveis. Sepulturas invisíveis, onde as pessoas passam por cima e não percebem, porque esses homens realmente estão mortos espiritualmente. Elas não fazem influência nenhuma na vida das pessoas. Ou seja, o fato de servir e ser útil na vida das pessoas, contribuir e ajudá-las e serem percebidos e notados como pessoas realmente importantes para as suas vidas, na verdade, nada disso existe. E por último, versículo 45, então, respondendo um dos intérpretes da lei, disse a Jesus: Mestre, dizendo estas coisas, também nos ofende a nós outros. Mas Jesus respondeu: Ai de vós também, intérpretes da lei, porque sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças, mas vós mesmos nem com o dedo os tocais. Ai de vós, porque edificais os túmulos dos profetas que vossos pais assassinaram. Assim, sois testemunhas e aprovais com cumplicidade as obras dos vossos pais, porque eles mataram os profetas, e vós edificais os túmulos. Por isso também disse a sabedoria de Deus: enviar-lhe-eis profetas e apóstolos, e alguns deles matarão e os outros perseguirão, para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas, derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus. Sim, eu vos afirmo, contas serão pedidas a esta geração. Ai de vós, intérpretes da lei, porque tomaste as chaves da ciência, contudo vós mesmos não entrastes e impedistes os que estavam entrando. Então, a partir dali, todos esses autoridades, fariseus e mestres da lei, tentavam encontrar em Jesus algum motivo de condená-lo em suas palavras. Vejo que esta palavra também serve para nós. Nós que temos as chaves da ciência, ou seja, do conhecimento, nós conhecemos a Bíblia Sagrada, nós temos a responsabilidade de abrir as portas do céu para as pessoas. Mas, no entanto, quando nós, por desprezo à justiça, o amor de Deus, que é viver na prática do amor cristão, não simplesmente a nossa religiosidade exterior e diante de Deus, mas também na prática, dia a dia, né? Não estarmos divididos entre a nossa religiosidade com Deus e as nossas atitudes com o próximo, né? Porque aí não pode existir casa nenhuma que estiver dividida.
Quando nós brigamos com outras pessoas, com nossos semelhantes, por causa de conceitos de religiosidade, na verdade nós estamos usando a ciência, a religião, para brigarmos e nos dividirmos, quando na verdade deve haver o contrário, né? A ciência de Deus, a sabedoria que nós devemos amar o nosso próximo, amar o nosso Deus, né? Sermos gratos nos faz sempre acolher o próximo, na sua opinião contrária, respeitá-lo, né? E valorizá-lo, porque na verdade o que deve haver, pode haver desentendimento em questões de opiniões, mas as pessoas em si eu jamais devo amaldiçoar ou desprezar o próximo por não ter o mesmo conhecimento que eu. Assim, querido irmão, fica aqui a nossa mensagem, a leitura de Lucas, capítulo 11, que Deus capacite a cada um de nós para que nenhum de nós seja achado como aquele que fica abarrando as portas para as pessoas entrarem, muito pelo contrário, para que através de nossa vida, as nossas atitudes, a nossa oração na prática, seja sempre uma porta regalada, aberta, para todas as pessoas conhecerem através do que Deus pode realizar em nossa vida como luz, para que as pessoas também conheçam o amor de Deus. Por fim, nós poderíamos ainda fazer a comparação que ter as chaves das portas do reino dos céus, ou as portas do templo. Esse templo não significa simplesmente a porta da igreja, da nossa casa, mas essa porta do nosso coração, onde nós podemos abrir para as pessoas. Como aquele amigo inoportuno, né? Que abre a porta para auxiliar o seu amigo, o amigo do seu amigo, né? Pela insistência, necessidade de ter que fazer esse serviço que Deus cumpre a cada um de nós. Legal. Nosso estudo nesse episódio vai ficando por aqui, mas não perca os próximos episódios que continuarão a leitura do Evangelho de Lucas. Acompanhe este e outros programas pelo Facebook, pelo YouTube e pela podcast da rádio. E não esqueça de divulgar a programação da Rádio CPT nas suas redes sociais. Foi um prazer ter você estudando a Palavra de Deus, crescendo na fé em Jesus, junto com você. Um forte abraço e até a próxima edição. Que Deus abençoe você e toda a sua família.